Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, então, pelo que você apurou, o Lula entrou de cabeça na eleição municipal. Essa foi uma semana em que ele dedicou muitos esforços a isso, Sardenberg. E apesar de ter começado a semana tentando ajeitar a articulação política, ele também encontrou um tempo para melhorar as alianças em que o PT está nas três principais capitais, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, porque a coisa estava meio mal parada nos três lugares, com o avanço de candidatos bolsonaristas nas pesquisas e com esses candidatos bolsonaristas bem mais articulados, bem mais adiantados na questão de escolha de vice, definição de chapa, definição também de financiamento das campanhas. Ele primeiro teve de apagar uma espécie de uma rebelião no PT de São Paulo. Era uma rebelião branca, ninguém estava em on ali assumindo, mas eu já tinha ouvido isso da equipe da ex-prefeita Marta Suplicy e de outros integrantes ali do entorno do candidato Guilherme Boulos, que o PT estava fazendo corpo mole na campanha do Boulos e fazendo um apoio que era só ali para inglês ver, e que na verdade muitos petistas, inclusive vereadores, petistas históricos, estão muito próximos do prefeito Ricardo Nunes, por incrível que pareça, por questões ali regionais dos bairros e da própria configuração da Câmara de Vereadores e a distribuição de emendas, etc. Tem muitos petistas próximos do Ricardo Nunes que estariam fazendo um apoio por baixo do pano ao prefeito. Então, o Lula teve de ser acionado, arbitrou um conflito ali entre várias alas do PT e, inclusive, uma certa restrição que havia por parte do partido a repasse do fundo eleitoral para a candidatura do Boulos, porque se vão estar na mesma legenda, vão estar aliados, também está ali subentendido, existe esse pressuposto de que vão ajudar financeiramente na chapa, já que a Marta é a vice. Então ele começou fazendo essa arbitragem. Diga. Não, é que o Boulos é do PSOL, né? Quer dizer, se ele fosse depender da verba do PSOL, não ia longe, né? Tá lascado, não dá para pagar nem o caminhão de som, quanto mais marqueteiro, essas outras coisas que são caríssimas. Então o Lula entrou e aí conseguiu desmobilizar um pouco essa dissidência velada que havia no PT. Ele também entrou no Rio, ele licenciou, acabou ali concordando com a retirada do ex-deputado estadual, atual secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Assuntos Institucionais, André Siciliano, do governo. Então ele se exonerou do governo para ficar à disposição para ser vice do Eduardo Paes, na chapa lá no Rio. Isso ainda não está batido o martelo, porque o próprio Eduardo Paes resiste a ter um vice do PT. Ele prefere ter um vice do seu próprio partido, do PSD, mais especificamente o deputado federal Pedro Paulo, porque ele é potencial candidato ao governo do Rio daqui a 2 anos e não quer deixar a prefeitura para o PT caso seja reeleito, quer deixar para alguém do seu próprio partido. Mas o PT está até aqui impondo a condição de ter o vice na chapa para apoiar o Eduardo Paes. Ele não pode prescindir totalmente de apoio, uma vez que o bolsonarismo lá está muito forte. O Bolsonaro lançou o deputado federal, ex-diretor da ABIN, delegado federal Alexandre Ramagem. Agora, Vera, esse cargo aí de vice do Rio, vice do Eduardo Paes, é um baita negócio, né? Porque vai dar uma prefeitura do Rio, né?
Exatamente, por isso mesmo é que o PT está botando carga em cima disso e o Eduardo Paes não quer dar para outro partido, quer dar para um aliado de sua extrema confiança, até para não, deixando o cargo, não perder toda a ascendência sobre a prefeitura, todos os cargos, etc. Então ele faz questão de que o vice seja o André Siciliano, que é, aliás, minto, o Pedro Paulo, que é seu aliado de primeira hora. Ele já o lançou, inclusive, candidato a prefeito lá atrás, e deu errado, né, em 2016, perdeu para o Crivella, mas ele insiste em que seu vice seja o Pedro Paulo. Então, tem essa disputa, mas o Lula já deixou um petista à disposição ali, para caso ele se convença de que vale mais a pena ter uma aliança robusta para enfrentar o bolsonarismo, ainda que ele tenha de deixar a prefeitura se for mesmo candidato a prefeito. E por fim, só para fechar, tem a questão de Belo Horizonte, que o Lula se reuniu para bater o martelo ali de uma aliança com o PT e o PSOL, mas que não é de todo ruim para o atual prefeito Fouad Noman, do PSD. Por quê? Porque tinha dois candidatos da esquerda, a deputada Duda Salabert, do PSOL, e o senador Rogério Correia, e aí os dois tirariam votos do prefeito. Então, a fusão de um, deixando só um candidato, melhora a situação para uma aliança no segundo turno. Tanto que o prefeito estava nessa reunião grande em que foi feito esse anúncio, a retirada da candidata do PSOL, e também recebeu verbas do PAC, então ele está numa aliança com o Lula, só que decidiram que é melhor ter dois candidatos agora e no segundo turno o PT apoiar o prefeito. Bom, e qual é a chance dessas articulações darem certo? Rio e Belo Horizonte. Olha, pois é, Sardenberg, eu acho que o Lula entrou um pouco tarde e o bolsonarismo está forte nessas cidades. As pesquisas mostram que o Eduardo Paes lidera, o prefeito também lidera, mas eles têm os bolsonaristas nos seus calcanhares. Para o Eduardo Paes, interessa ter o PT já desde o primeiro turno, aumenta o tempo de TV, aumenta ali a aliança dele, ele perdeu republicanos, perdeu outros partidos recentemente, mas ele não topa, por enquanto, abrir mão da vice. Em BH, o próprio entorno do prefeito do PSD, Fouad Noman, entendeu que talvez seja melhor não ter o PT na chapa no primeiro turno, porque o PT está muito desgastado em Belo Horizonte, ficaria uma inclinação de uma chapa muito à esquerda, que não é o que ele quer dar, ele quer ser um candidato de centro ali, distante da polarização. E aí sim ter o apoio no segundo turno seria mais interessante. Então são estratégias diferentes dos próprios candidatos, mas que envolvem uma articulação com o PT. O Palácio tem muito temor dessa eleição municipal, aí falando de um quadro mais Brasil inteiro. Acham que a direita vai sair forte dessa eleição, que ela tem chance de abocanhar muitas prefeituras e que isso é um preâmbulo para 2026 bem importante, quando aí sim o bolsonarismo tem planos muito ambiciosos de fazer muitos senadores, uma maioria no Senado que dê ao Bolsonaro, inclusive, a chance de propor anistia para si próprio, propor impeachment de ministros do Supremo, sobretudo Alexandre de Moraes. Então, eles estão com foco enorme nessa eleição de 26 para o Senado, mas eles têm na eleição de 24 agora um preâmbulo importante, uma preliminar para mostrar força, para mostrar que a direita está viva, que o bolsonarismo está vivo. Então, eu acho que eles, por hora, estão mais bem articulados do que a esquerda. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana para você, para todos. Não, mentira. Hoje é sexta? Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Até amanhã. Até amanhã. Eu tô pensando que hoje é sexta. E outra coisa, até amanhã... Eu já fui no embalo, até me animei aqui, mas não e falei até não, amanhã não é nada, não. dona Vera, que a gente espera aqui no estúdio mais tarde. Assim, Sim, estarei aí, mas o Sardenberg já decretou que sextou um dia antes, eu já estava aqui nada feliz disso. da vida. Ô, Vera, Tá certo, até até você mais tarde. Diga. Vera, até você sextar tem mais 3 programas. Olha aí. Exato, uma coluna, 3 programas. Se eu for contar tudo que tem até lá, é quase no ano que vem só.
Tchau, Força, Vera Vera. Magalhães. Até mais. Obrigado, Eu Vera, tava até animada, já tô amanhã. derrotada. Tá bom, beijo, gente, até amanhã. Tchau, tchau.